fui nascido ali na Figueira, viu? E na Figueira tinha um senhor lá que chamava João Benevide. Ele tinha um sítiozinho lá e ele foi o primeiro que nós conhecemos como Companhia de Santo Rei. Mas a gente era louquinho para vestir de marungo, ele não deixava de jeito nenhum. Que a gente não sabia de nada, que a gente tem que aprender as coisas para vestir de marungo. E nisso aí os anos vai passando, e os anos vem chegando, e anos vai passando. De repente nós, da Figueira, nós viemos para a cidade. Aí fomos morar na Vila Barcelona. Na Vila Barcelona, aos 13 anos, eu conheci um negrinho que chamava Coaiada. Então ele tinha uma companhia de reis lá. E foi lá que foi a primeira vez que eu vesti de marungo. No primeiro ano, meia-noite, eu coloquei uma farda de marungo. Ei, mas que alegria, aquela coisa minha do mundo. Mas quando chegou 5h30, tinha um eucalipto lá pertinho da pracinha, tinha um campo de futebol ali. E no meio daquele eucalipto tinha uma casa de um policial que chamava Sotião. E eu não sabia de nada. Fomos cantar na casa daquele homem lá. E o outro marungo, que era mais velho, que chamava Amado, sempre sorrindo naquela brincadeira dele, o que aconteceu? O soldado prendeu nessa bandeira lá. Aí começaram a cantar, canta daí, canta daqui, e outro marungo de frente só sorrindo, só sorrindo. Até que cantaram bastante, aí ele entregou a nossa bandeira. Mas eu saí chorando, não queria vestir mais, fiquei desgostoso. Mas o dono da companhia deu em cima, não, mas vamos voltar, você começou agora, isso aqui é tão bom. E de fato, não tem coisa melhor que a festa do Santo Rei. E das festas do Santo Rei, vestindo de marungo, eu cheguei até 46 anos. 46 anos eu vi coisa dentro das companhias de Santo Rei que eu falei, não acredito. A pessoa divide, colocar sua mente, seu coração ali dentro. Mas não você vestir de marungo para mostrar para o povo que você sabe falar bonito, que você vira mostrar com uma taça, não é nada disso. Tem tanta coisa para a gente aprender ali dentro ali que você nem sabe. Né? E aí chegou num ponto que eu estava vestido uma companhia de reis do Carlinho. Falei, agora quer saber uma coisa? Chegou a hora de eu montar a minha companhia de reis. E eu montei a companhia de reis só marca, não tinha um tostão, não tinha nada. Tudo que eu faço é com meu dinheirinho, com esforço, com sacrifício, mas eu vou em frente. Eu gosto de umas coisas bem bonitinhas, bem caprichadas, que é para o povo ver o significado de uma história. Naquele tempo, não existia muita gente na Terra, mas Deus já estava presente, como Adão e Eva e todos os animais aqui. Foi quando a doença, o sofrimento, a maldade, o pecado, a covardia, começou a tomar conta do povo. E foi assim que Deus pediu que o menino veio ao mundo. Você vem ao mundo ajudar seu povo, fazer tudo o que precisa para o seu povo, curar toda a doença para o seu povo, mudar a história do mundo para o seu povo. Quando depois de tudo conversado, aí Deus disse, você não vem em forma de uma luz, você vem em forma de um homem. Depois daquela longa conversa com o menino, então, Deus foi na casa da Nazaré. Sabia que ela não poderia ficar grávida, mas ela já estava grávida de 6 meses. Aí Deus então mandou um anjo Gabriel visitar Maria e tocar no corpo de Maria para despertar Maria para uma gravidez. Porque Deus é um espírito. E a Maria, uma divina luz, que ainda era virgem, não estava no mundo do pecado. Por isso Deus não poderia chegar na presença dela. E foi assim que tudo começava. Maria se aceitou.
E daí então, Deus procurou 3 homens, Gaspar, Belchior e o Baltazar. Estes 3 homens pegaram uma missão de mirra, incenso e ouro para viajar noite e dia para chegar em Belém de Judá, para entregar mirra, incenso e ouro na mão do menino que vai nascer ali. O Baltazar foi o primeiro a chegar lá nos Altos dos Orientes. O segundo, o terceiro, Gaspar e Belchior. E quando ali nos Altos dos Orientes começaram a conversar, se entender, foi ali que descobriram que todos os 3 estavam na mesma missão. E foi assim que o negro saiu por aqui, os 2 brancos saíram por aqui. Logo na frente, a estrela apareceu para o negro. O negro viajava de noite com a estrela, descansava de dia. Os 2 brancos viajavam de dia e descansavam de noite. No último dia da luz do dia e da noite do dia para o dia, apareceu para os 3 quando eles chegaram na gruta de Belém. Quer dizer que naquela hora foi reunidos os 3 para chegar na presença do menino. Chegaram ali, se entregaram os seus tesouros, Maria lhe agradeceu. Na sua volta para as suas terras, eles voltaram para um outro caminho, para não ser entrevistado, porque para vir, eles viram como um soldado heróico. Para voltar para as suas terras, eles voltaram como Gaspar, Belchior e o Baltazar. Dias depois, o menino disse assim: eu estou chamando Jesus, e isto não foi o combinado. Isto não foi o combinado. E de repente, ele usou sua mente e colocou na mente de São José e disse: José, eu sou um recém-nascido, não sei me defender nem me proteger. Me tire daqui, porque vem 2 soldados heróicos à minha procura. E São José riu aquele burrinho, rapidinho, colocou Maria e o menino naquele burrinho, que era uma fuga para o Egito. Naquela longa viagem, de repente ele se encontrou com um cruzamento. Nesse cruzamento, ele poderia entrar pela esquerda, mas ele entrou pela direita. Ele chegou numa cidade de Nazaré. Naquela cidadinha de Nazaré. Ali ele passou a morar, conviver com o povo, trabalhando de marceneiro. 1º ano, 2º ano, 3º ano, o 4º ano. No 4º ano, o menino já então começou a trabalhar com São José na marcenaria, que trabalhar é bom para a mente, que é para tudo. E foi assim que começa uma história. Se eu pudesse me identificar para o meu povo, eu iria dizer para o meu povo: olha, eu vim para ajudar vocês em vida, eu vim para fazer tudo o que precisa para vocês em vida, eu vim para curar toda a doença de vocês em vida, eu vim para mudar a história do mundo para vocês em vida. Mas isto, se eu pudesse me identificar para o meu povo, mas eu não posso. Eu iria ensinar o homem a cuidar da divina luz da terra. Eu ia ensinar o homem a cuidar da divina luz da água. Eu iria ensinar o homem a cuidar do nascimento de todos meus animaizinhos. Eu ia ensinar o homem a cuidar do nascimento e da medicina de todas as crianças. Mas, infelizmente, eu não posso me identificar com o meu povo. Quando alguém, então, ouviu aquela história, filho disse assim para ele: se você é filho de Deus, por que você nos ensina a rezar? Ele ensinou a oração do Pai Nosso. Ele ensinando a oração do Pai Nosso. Daí, então, ele foi até o Rio Jordão,
Lá no Rio Jordão, ele entrou na água e pediu para alguém jogar água nele, para ele ensinar Deus como batiza o povo na hora da religião. Ali ele terminou a missão dele com Deus. Já entregou tudo. Com 6 dias o mundo está mudado. 6 dias o mundo está mudado. Daí então ele dizia ao homem: ali está a terra da produção. Vocês vão plantar e colher a sua própria alimentação. Na mesa dos 12 apóstolos, missão cumprida, ele dizia: aqui terá alguém que vai me trair. E um judeu então chegava com 30 moedas de prata. Ele disse: dá para os pobres, dá para os pobres, dá para os pobres. Ele saiu caminhando num certo dia, foi até o Jardim das Oliveiras. Ali no Jardim das Oliveiras ele entrou no matagal. De repente, ali naquele matagal, chegou um bando de soldados heróicos. Lhe deu a voz de prisão. Amarrou suas mãos, levou até o rei. O rei disse: rapaz, quem vai te matar é inveja, traição e covardia. E ele permaneceu calado. No palácio do Heródico, estava assim de gente, de homem, mas ninguém ficou do lado dele. E de repente começou os maltratos, a tortura. Depois de tanto maltrato, depois de tanta tortura, veio uma cruz, uma coroa de espinho. Colocaram no seu corpo e ele começa a caminhar. E caminhar. Depois de tanta fraqueza, ele cai, ele levanta, com empurrão, com grito, chicotada, até o Calvário. Aquele povo que grita, que via aquele sofrimento que não aguentava mais, ele para e disse: olha, não chore por mim, chore por vocês mesmos. Vocês vão chamar pelo nome de Jesus, que jamais será eu. Quando chegaram no Calvário, colocou sua cruz no chão. E ele disse assim para Deus: eu preciso de 1 minuto da sua atenção, que eu quero dar minhas últimas palavras com você para me partir deste mundo. Ele disse assim para Deus: a partir deste momento, eu estarei me identificando como morto na mente de todas as pessoas que estão aqui presentes. Eu estarei me identificando como morto na mente de todas as pessoas que vão nascer o mundo inteiro. Mas todos que nascerão neste mundo, nascerão na saúde, na alegria e na felicidade. O nascimento de cada um será um grande milagre, mas a morte para todos será um grande mistério. Foi quando Deus perguntou para ele: mas por que um grande mistério? Porque um grande mistério, o homem vai nascer como escravo, debaixo dos seus poderes, viverá como escravo até na hora da morte. Você acha que o homem descobrirá em que poder vai se transformar antes da morte? O soldado Heródico pega ele e coloca ele naquela cruz. Levanta aquela cruz. O malvadão disse: ó Jesus, você disse que era poderoso, fazia, desfazia, agora está sendo pregado nessa cruz. O bom ladrão disse: ô rapaz, você não vê que o homem veio ao mundo, fez de tudo por nós, aí você está criticando ele agora. E ele disse: ó, você esperaria ele. E ele vai ficar vagando por aí. Mas naquele momento, uma nuvem escura apareceu lá no céu. De repente veio um relâmpago, um trovão, aquela chuva que caiu, lavou o corpo dele, daquele sangue, esparramou pela terra. abençoou a terra do mundo inteiro.
Aí ele disse assim: Pai, eles não sabem o que faz. Ele cumpriu com a palavra dele com Deus. Ele fez tudo o que Deus pediu, até no último momento, depois que ele foi tirado da cruz. Ele se transformou na sua própria luz e disse para o povo: eu voltarei. Esta é a história desse homem que nós prendemos ele na cruz.